Renda variável é um investimento cuja remuneração ou retorno de capital não pode ser dimensionado no momento da aplicação, podendo variar positivamente ou negativamente, de acordo com as expectativas do mercado. Muita gente acha que investir em renda variável é complicado e somente economistas ou experts conseguem ter sucesso. Não é verdade. A renda variável é muito mais lucrativa no curto prazo do que qualquer outra forma de investimento. Porém, não invista em renda variável dinheiro que não possa perder. Esse é o segredo. É um mercado de risco, mas quem define o tamanho do risco é você. Você definirá quanto poderá arriscar, perder ou ganhar. Com a renda variável, você pode dobrar seu capital em um dia, dois, uma semana, ou perder 100% dele em alguns minutos, alguns dias, algumas semanas. Então, renda variável, prós e contras. Investir com pouco dinheiro, você faz muito com pouco, tem alta rentabilidade em menos tempo, tem comodidade, tempo livre, trabalha quando quiser, a qualquer hora e de qualquer lugar. Tem um risco elevado, esse é o contra. O risco elevado, precisamos tomar alguns cuidados para operar ativos de renda variável, pode gerar 100% de perda. Tem que ter muita disciplina e não agir de forma emocional. Tem que ser racional no mercado de renda variável. Ser racional é imprescindível para se ter sucesso no longo prazo. Quais são os tipos de renda variável? Agora a gente vai passar um por um, vamos falar sobre todos eles. Então, ações. O que são ações? Ações são títulos de propriedade que conferem a seus detentores, os investidores, a participação na sociedade da empresa. Então o que acontece? Tu te torna sócio da empresa, comprando ações dela. Elas são emitidas por empresas que desejam principalmente captar recursos. Contrato futuro é um acordo, um contrato de compra e venda em uma data futura de um derivativo, moeda ou mercadoria. A sua cotação deriva de outro investimento ou mercadoria e é possível lucrar tanto na valorização quanto na desvalorização dos ativos. É considerado um investimento de altíssimo risco. Vendedor e comprador se comprometem com a negociação de determinada quantidade de um ativo financeiro ou um ativo real, bens tangíveis, em determinada data. Como exemplo, aí a gente tem o WinFut, DOLFut, BGI Fut, DI Fut, ICF Fut, que é ICF Fut é o café, DI Fut é o DI futuro, é a nossa expectativa de juros futuros, BI Fut é o boi gordo, DOLFut é o dólar, dólar futuro, o WinFut é o índice Bovespa. O próximo que a gente tem são as opções. O que são as opções? São contratos de opções sobre ações. Então, o que elas são? Elas são instrumentos derivativos criados para mitigar o risco de oscilação de preço, de modo a oferecer um mecanismo de proteção ao mercado contra possíveis perdas, além de servir para criar estratégias especulativas em relação à trajetória de preço e à ampliação à exposição e do potencial de retorno de um investidor. Então, o mercado de opções ele negocia o direito de compra e venda de determinados ativos, ações, por um preço pré-determinado em uma data futura. Muito parecido com o contrato futuro, que são simétricos. O que é simetria nesses contratos? As partes assumem o compromisso de compra e venda, lá no contrato futuro, só que nos contratos de opções, somente o vendedor deve assumir a obrigação. O comprador das opções ele pode escolher se ele deseja executar ou não o contrato no vencimento. Daí é aquela questão que vira o pó. Comprou lá por centavos uma opção, não exerceu, ela ficou fora do preço, virou pó. A gente tem dois tipos de opções. As opções de compra, também chamada de call, e a opção de venda, também chamada de put. Fundo de Investimento Imobiliário, FI. O fundo imobiliário é uma espécie de condomínio de investidores, que reúnem seus recursos para que sejam aplicados em conjunto no mercado imobiliário. Eles podem ser FOFs, que são fundos de outros fundos, lajes de escritórios, shoppings, educacional, supermercados, bancários, de papéis, CRIs, que é o meu preferido, e diversos outros tipos aí que a gente tem no mercado.
Os ganhos obtidos com essas operações são divididos entre os participantes, no caso os cotistas, na proporção de suas cotas. As decisões sobre o que fazer com os recursos são tomadas pelo gestor do fundo e precisam seguir objetivos e políticas pré-estabelecidas. Quais são os prós e os contras dos FIs? A gente tem altos dividendos recorrentes mensais e isento de imposto de renda nos rendimentos. A gente tem alta liquidez se comparada à posse de um imóvel físico. A gente tem uma rentabilidade superior ao CDI, na maioria dos casos. Alguns não rendem mais do que o CDI, tem que observar isso. A gente tem uma diversificação pelo tipo de FI ou sua localização geográfica. A gente tem uma baixa volatilidade no preço das cotas e altos rendimentos em um prazo muito mais curto se comparado às ações de empresas. Então, eu prefiro investir em FIs, cotas de FIs, do que ações de empresas. Não precisa fazer gestão das propriedades, já que uma gestão profissional é encarregada dessa tarefa. A gente tem ingerência na gestão da carteira de ativos e do patrimônio do fundo. Isso é um contra, né? A gente tem incidência de taxas, taxa de administração, taxa de performance. Tem várias taxas aí inclusas aí nesses FIs. E é um ativo imobiliário, só que ele é negociado em bolsa e sofre forte pressão da variação da taxa de juros básica da economia. Então, se a Selic sobe, os FIs eles são pressionados. Muita gente vende e as cotas acabam caindo de preço. Tem que se cuidar aos ciclos de mercado e lembrar que um FI é um investimento de longo prazo. Fundos de investimento ou fundos mútuos. A gente tem o FI e o FA, fundo de investimento ou fundos mútuos, é a mesma coisa. Já não é mais tão usado o nome fundos mútuos, é mais comum a gente ouvir falar fundos de investimento. Eles são fundos compostos por uma comunhão de recursos por diferentes pessoas. É gerido por um gestor profissional. Os mais populares são de ações, renda fixa e multimercado. E ele se subdivide em diversos outros grupos. Já um fundo de renda fixa pode ser pós-fixado ou pré-fixado, ou somente investir em títulos do governo. E os fundos multimercado eles podem investir no exterior ou apenas localmente. Alguns exemplos de nomenclatura dos fundos lá que tem fundo de investimento FIA, FIC, FM. Então o que significa? Por exemplo, o FA, fundo de investimento em ações. FIC, fundo de investimento em cotas. FM, fundo de investimento multimercado. Quais são os prós e os contras dos fundos de investimento? A gente tem uma gestão profissional para a gestão dos recursos, isso é bom. A gente tem uma diversificação, no caso dos fundos de ações, como exemplo, eles costumam investir em um amplo número de empresas. Então, se tu queres investir em ações, não quer ficar escolhendo as empresas, investe num fundo de investimento em ações. A gente também tem incidência de taxa de administração, alguns fundos maior que 2%, mais a taxa de performance. Então, pessoal, tem que cuidar, porque muitas vezes a gente tem hoje em dia a gente está com a Selic em 7,7%, tu já sai perdendo 2,5% de taxas, e aí, será que o fundo vai render mais do que 9%, 10%? Então, é complicado. Então tem que cuidar. Muitas vezes, atualmente, a renda fixa está valendo mais a pena. E tem outra, o gestor ele nunca fica no prejuízo. Ele vai ter lá a taxa de performance, todas as taxas dele, taxa de administração. Performance no caso não se for ruim, né? Mas a taxa de administração eles vão receber igual. Quem fica com prejuízo é quem tem as cotas, né? Então, a gente tem também ingerência na administração sobre as implicações da carteira e decisões da gestão. Pode ocorrer uma queda brusca na cotação com saída em massa de cotistas. Então, se todo mundo quiser sair do fundo, o que o gestor tem que fazer? Ele tem que vender os ativos imediatamente, a qualquer preço. Então, as cotas do fundo podem sofrer forte. Se todo mundo sair e você não sair, você será o prejudicado. Na maioria das vezes, é recomendado que você aplique diretamente seus recursos e não terceirize para um fundo de investimento. Fundos de investimento são exatamente como os cassinos. A casa sempre vence, que é aquilo que a gente falou das taxas, né? Então, algumas vezes você até pode ter sorte de ganhar, mas foi feito para a casa ganhar. Quem é a casa? O administrador do fundo. Mesmo que o fundo perca dinheiro, a taxa de administração de performance e despesa será sempre paga.
Por quem? Pelo detentor do fundo, você. ETF. O que é um ETF? Um ETF de ações, ele também é conhecido como, o nome dele, né? Exchange Traded Fund. Ele replica o desempenho de determinados índices, moeda ou commodities e são negociados em bolsa de valores. Então, quando o investidor adquire uma cota de um ETF, ele está comprando todas as ações do índice usado como referência ou aquele ativo que ele usa, o commodity. Possui uma gestão passiva, ou seja, o gestor segue determinado índice referencial. Então, por exemplo, aí, quero comprar ouro, vou comprar um ETF de ouro. Quero comprar criptomoeda, vou comprar um ETF de criptomoeda. Eu posso comprar um ETF de renda fixa, um ETF de tesouro direto, um ETF do Ibovespa. Pode comprar, a maneira mais fácil, ETFs. É uma boa alternativa. Eu prefiro os ETFs do que as ações. Prós e contras. A gente tem aí a diversificação. Tu pode comprar ações de várias empresas dentro de um ETF só. E, historicamente, tem resultados positivos. Você não precisa se preocupar com o ajuste de posição de um ETF, já que ele replica um índice. Tem liquidez e praticidade, sendo negociado, né, em bolsa de valores. Tu pode investir com pouco em bons ETFs com menos de R$20. Tem ETF de ouro aí a R$10, R$11. Está investindo em ouro. Garantia de rentabilidade futura para o longo prazo em bons ETFs. Normalmente os ETFs só sobem, eles podem fazer correções, mas usa isso a seu favor, continua comprando na queda, se é um bom ativo. No longo prazo eles tendem a subir. Menores taxas se comparado a fundos mútuos. O que é os fundos mútuos? Os fundos de investimento. Então um ETF ele tem de taxa entre 0,2% e 0,6%. Um fundo de investimento ele tem entre 2% e 3% de taxas. Então é bem melhor tu entrar num ETF do que um fundo de investimento. As ADRs são as American Depositary Receipts. São recibos de ações de empresas de fora do ZEUA negociados na Bolsa de Nova York. Então é a forma de estrangeiros investirem em empresas brasileiras pela Bolsa de Nova York. Então, por exemplo, tem as ADRs da Petrobras, da Vale, lá na NYSE, para os estrangeiros comprarem as nossas empresas. A mesma coisa a gente tem no Brasil, que são as BDRs, Brazilian Depositary Receipts, que são recibos de ações de empresas do ZEUA negociados na Bolsa de Valores brasileira. É a forma de brasileiros investirem em empresas estrangeiras pela Bolsa brasileira. Então, quer comprar Facebook? Compra BDR Facebook. A única coisa que a gente tem que se atentar aqui em BDRs é que se tu for comprar uma BDR, tu não está comprando ação, tu está comprando um recibo. Tu vai pagar IOF, tu vai sofrer com a cotação do dólar. Então tem uma série de fatores. O melhor, eu não indico comprar BDRs. Quer comprar uma empresa americana, Facebook, Amazon, Google? Abre uma conta numa corretora lá fora e compra direto. Renda variável, aqui a gente tem o mesmo quadro com os prós e os contras das ações, opções e futuros. Então, quais são os contras das ações, opções e futuros? A gente tem um risco elevado, tem que ter disciplina e não pode agir de forma emocional. Porém, a gente pode fazer muito com pouco dinheiro. Os ETFs, a gente tem contras, pode ver que não tem nada aqui. Por quê? Porque tu pode diversificar, tem resultados historicamente positivos. O ETF é bom de tu comprar um pouquinho por mês. Escolhe um bom ETF lá, ouro, criptomoeda, vai comprando um pouquinho por mês, aí tu vai se beneficiando da oscilação. Historicamente, os ETFs, eles sempre só se valorizam. Bons ETFs, a grande maioria deles. Os FIs, também eu gosto bastante dos FIs, tem altos dividendos mensais, isentos de imposto de renda. Tu pode diversificar, eles têm baixa volatilidade nas cotas comparado a ações e tem uma gestão profissional das propriedades. Porém, a gente tem ingerência na administração e tem incidência aí de algumas taxas. Os fundos de investimento, não gosto, não indico para ninguém, já tive, já ganhei dinheiro, mas não indico. Tem a questão da praticidade e a diversificação, porém, as taxas são muito altas, a gente não sabe o que o gestor está fazendo ou vai fazer. Ele pode simplesmente comprar qualquer empresa, vender as ações dessa empresa, ele decide. Então, é um pouco complicado. E pode ocorrer a queda brusca na cotação com uma saída em massa dos investidores. Então, os desavisados podem perder muito dinheiro.